Gostaria de deixar uma palavra aqui. Jó desenvolve um pensamento anterior que tivesse morrido ao nascer. Jó ele amaldiçoou o dia que ele nasceu. Ele gosta porque ele sofreu muito. E eu gostaria de deixar essa palavra, Senhor amado. Que o Senhor abra o entendimento de nós, Pai, que possamos, Pai, nos dar força para suportar em meio a todo o sofrimento. É tudo que eu te peço, Pai, em nome de Jesus. Agora em repouso, ele descreve a morte como um lugar de paz, porque em meio ao sofrimento que ele estava sofrendo, ele preferia morrer do que ficar nesse sofrimento. E onde não havia sofrimento e opressão, nem diferenças sociais. Eu entendo Jó quando ele descreve isso, porque ele queria descansar dessa vida de sofrimento, porque ele estava sofrendo muito. A aflição que ele estava sofrendo. Eu não tiro a razão dele. No lugar dele, eu também estaria sofrendo. Mas você não valoriza a sua vida. Mas eu não tiro, porque se ele já está salvo, então por que temer a morte? Que o sofrimento dele era muito grande, a luta que ele passava. Então eu não tiro o sofrimento dele. E a opressão e a diferença. Os pobres senhores escravos, todos aqueles que descansam para onde a morte não era castigo, mas sim um lugar de refúgio. Porque se ele morresse, ele ia se refugiar, ele ia se esconder em Deus. Porque se ele morresse, ele ia encontrar um lugar de refúgio, de paz na dor. Então ele se sente essa passagem profundamente revela a profundidade da angústia que ele vê e a morte como algo desejado, diferente da ideia comum da época que se ligava à vida longa e à bênção divina. E na última parte, Jó pergunta: e Deus dá vida para quem sofre? Ele afirma que espera a morte, como que procura um tesouro na sua vida. E ele transformou o lamento em aflição. Ele reconhece que o que mais temia aconteceu. O mais temia aconteceu com ele. E tem mais um descanso. Reconhece que o que mais temia aconteceu. E não tem mais paz nem descanso. É importante notar que mesmo a revolta que ele
não acusa Deus da injustiça. Ele abertamente, ele apenas expressa sua confusão e sua dor diante de uma situação e não consegue entender. Ele não acusa Deus da dor. E a diferença de amaldiçoar a Deus, o contrário que Deus havia sido previsto, Jó não se revolta contra Deus, e sim sua revolta contra sua própria condição e contra o sofrimento que o cerca. Ele se revolta contra o sofrimento dele. Ele não murmura. Eu creio que nessa condição aqui, pelo que eu entendo, a morte para Jó era lugar de refúgio. Então não era pecado pedir para morrer. Porque ele queria se livrar do sofrimento. E ele também não amaldiçoou a Deus, amaldiçoou a vida. Eu sei que quando você está com um sofrimento muito grande, eu creio que nós somos seres humanos, nós vamos pedir a morte. Mas eu creio que Deus também não nos prova além do que nós não podemos suportar. Mas se o sofrimento é grande, eu acho que eu não vejo mal pedir a morte ou pedir para alguém descansar, porque o sofrimento da pessoa está muito grande. Tanto sofre uma pessoa com câncer terminal. Claro que é bom pedir para morrer, para não morrer, mas uma pessoa com câncer terminal, é melhor pedir para ela descansar e poupar ela do sofrimento, porque tem casos que Deus não quer curar a pessoa, Ele quer levar. Então é melhor pedir para que Deus levasse a pessoa para descansar do que viver uma vida inteira sofrendo. Eu vejo assim na situação que é bom viver, mas viver no sofrimento ninguém quer. Entendeu? Eu creio que não é pecado pedir a morte para se livrar do sofrimento. Isso foi o que Jó fez na vida dele. E Jó também não entende porque o que passa. Tudo isso é esse sentimento de confusão. Todos sofrem dificuldades extremas. E a fé não significa todas as respostas, mas consiste na dúvida e na dor. Não significa que o sofrimento você vai ter todas as respostas, mas vai ter sempre dor. Mas Deus, Ele é poderoso para cessar a sua dor. Então eu creio que Deus, Ele não fez o mal, pedir a morte nessa situação. Ele queria descansar de todo o sofrimento. A luta às vezes da pessoa está tão grande que às vezes é melhor pedir para descansar ou para Deus recolher. Se assim a pessoa pode descansar melhor. Eu não vejo nem mal assim em você pedir a morte. Não é pecado não, sendo que você já está no sofrimento. Eu creio que você entende. Senhor amado, Pai querido, muito obrigada, Senhor.
e nos ajude, Pai, a vencer no dia do sofrimento, Pai. E que o Senhor nos perdoe, Senhor, quando nós pedimos a morte, porque o sofrimento é melhor a morte do que sofrer, Deus. Mas nos dê a força, Deus, para a glória do Teu nome. É tudo que eu te peço. Te agradeço em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.